Olá, o meu nome é Filipe Araújo e ao meu lado está a Irina Vaz Mestre. E este é o nosso novo programa, A Minha Terapeuta. Irina, queres explicar como é que isto começou? Então, em primeiro lugar, acho que nós já tínhamos, assim, há muito tempo, vontade de fazermos alguma coisa juntas. Sim, trabalhar juntas, sim, nesta área. Trabalhar nesta área, não é? Na área de quê? Bem, na área da psicologia, na área da terapia, mas acho que é importante então explicarmos um bocadinho a nossa relação. Começas tu? Bora. Portanto, eu procurei-te como psicóloga. Certo. Eu comecei a interessar-me muito pela área da psicologia e da terapia e experimentei alguns psicólogos, até na figura do homem. Foram todos homens? Foram todos homens. Foram dois. Um muito mais, numa vertente muito mais prática. Esse foi o segundo, na verdade, porque o primeiro foi aquela imagem que nós temos do psicólogo de uma cadeira ou duas cadeiras, nós a conversar, uma pessoa a conversar ativamente e a outra no active listening, não é? Que é nesta estou-te a ouvir, mas não faz grandes comentários. Escuta ativa, não é? Exato, escuta ativa. E depois conheci-te através do Farblog. A nossa relação era como terapeuta e cliente ou paciente, depende dos termos que usarmos. Se calhar agora, ainda que eu não goste nem de um termo nem de outro, talvez agora possamos definir que vamos dizer como paciente. Paciente, sim. Porque ainda assim é assim, eu acho que o termo mais congruente. Sim, acontece que eu a estudar fora e a estudar psicoterapia e counselling, nunca se pode dizer, em counselling não se diz o paciente. Portanto, nós somos treinados e formatados para dizer o cliente. Embora eu acho que esse termo é bem é um termo muito de business, não é? Sim, muito... E da mesma forma, sim, e da mesma forma que o termo paciente também não é assim o termo mais feliz. Por isso é que aqui na questão da terapia não é fácil encontrarmos um termo que, na minha opinião, que seja que faça jus a esta relação. Eu diria isto. Sim, eu até acho que nós devíamos alterar toda a narrativa no que diz respeito à área da terapia, porque se reparares, não sei se concordas com isto, quando há uma abordagem, seja pública ou não, de tentar, por exemplo, na questão publicitária, quando nós criamos conteúdos para a área da saúde mental, usa-se muito o termo ajuda, procura ajuda, o paciente, e eu acho que isso nos remete depois para quem lê, porque eu não te procurei, sinceramente, na primeira pessoa não te procurei por ajuda, eu procurei porque eu queria muito conhecer mais sobre muitas experiências que eu tinha, muitos pensamentos que eu tinha comigo, e queria poder ter um palco onde pudesse partilhar, não é? E que alguém me acrescentasse muito mais valor às dúvidas e às ideias, às verdades absolutas que eu achava que tinha. E acho que... E por isso é que eu achei que nós devíamos trabalhar juntas. Mas olha, antes de continuares e não querendo que tu quebres o teu raciocínio, eu acho interessante essa questão que tu estás a falar da ajuda. Porque isso traz, em primeiro lugar, muitos mitos, acho eu. Okay? Um grande mito que eu acho que é fundamental nós trabalharmos é o mito de que eu preciso de alguém para me ajudar. Certo. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que é quase como se eu não tivesse esse poder em mim mesma. A capacidade, exatamente, não é? Então, só o termo ajuda promove um bocadinho uma desigualdade entre terapeuta e paciente, ou cliente, aquilo que lhe quiser chamar, não é? Portanto, só aí temos aqui uma questão que a partir daí podemos
refletir muito sobre ela, e era interessante falarmos sobre isso, não é? E se calhar tu própria, na nossa terapia, já percebeste qual é que é o meu posicionamento relativamente à ajuda, não é? Sim. Que, na verdade, em momentos cruciais, eu sinto muitas vezes que a minha ajuda é mesmo muito pouca. Porque, e eu sei que agora tu achas outra coisa, mas porquê? Porque enquanto alguém, quando pensa em ajuda, está a pensar aquela pessoa vai-me apontar o caminho, e então eu tenho muitas vezes mulheres que me perguntam, então Irina, e agora o que é que eu faço? E do outro lado, elas recebem silêncio meu. Exato. Não é? Tu não indicas. Eu não indico, Sim. não é? E então aí eu não estou a ajudar naquilo que é a ideia, a primeira ideia de quem vem procurar um Sabes, terapeuta. Faz sentido isto ou não? Faz sentido, mas só faz sentido quando eu comecei o mestrado em psicoterapia, porque das primeiras noções que nós tivemos da figura do terapeuta ou do conselheiro, assim numa tradução bruta, é a pessoa que caminha ao meu lado na descoberta do meu caminho. A pessoa está ao meu lado, ela nunca indica o caminho, nunca abre o caminho, mas está ao meu lado. É como se estivéssemos de mãos dadas, não é? É como se estivéssemos aqui, pegando neste cenário, lado a lado. Tu não estás à frente, eu não estou atrás, e eu vou vendo o meu caminho e vou fazendo as minhas escolhas. E vou partilhando contigo que estás de fora, que não és a personagem principal, certo, desinteressadamente, analisas... que não tenhas emoções que tu tens, não é? Certo. Que não me relacionei com a tua história como tu te relacionaste, sim, não é? Sim, sim. Logo a minha interpretação vai ser completamente diferente da tua interpretação. Sim. E, portanto, eu troco agora este conceito de orientação para uma partilha, para se calhar a alguém em que eu posso ser altamente vulnerável e confuso, e tu preparaste e tens as ferramentas para desenrolar um bocadinho este nó e endireitar aqui os fios. Mas antes de começar a estudar, não era essa a tua expectativa? Não, eu achava... Aliás, eu muitas vezes em sessões disse-te, Irina, o que é que eu tenho que fazer? E agora o que é que eu faço, não é? Sim, o que é que eu faço? E nunca quer dizer, aconteceu agora uma vez. Sim. Mas nunca aconteceu aquilo que eu estava à espera. E eu disse-te, olha, eu não faço isto. E neste caso, isto é o que tem que acontecer. Sim. E eu acho que... Porquê que nós trouxemos esta relação de terapeuta e paciente aqui para vocês? Porque eu e tu temos uma relação diferente. Passou... seguramente. Passou a figura da psicóloga, claro, e do paciente, e decidimos, de acordo, continuar num trabalho as duas de muita descoberta, não é? Certo, numa outra vertente que não uma vertente de relação, de terapeuta-paciente, não é? Sim. Certo. Mas eu tenho esta pergunta para ti, não é? Que é, se já alguma vez te tinha acontecido isto? E se tu tinhas esta ideia fixa de que há barreiras que não se passam? Sim, até porque nós somos formatados a isso, certo, ok? Quando tu vais para um curso de psicologia, as primeiras coisas que te dizem é que não há sequer relação. Certo. E que não pode haver relação, ok? E eu costumo dizer que eu me mudei muito, aliás, eu mudei muito em muitos aspectos, não é? E em muitas vertentes minhas, mas que me mudei muito enquanto psicóloga. Então, eu tenho uma experiência de 20 anos em psicologia e em trabalho de psicologia, e seguramente que hoje eu não sou a mesma psicóloga do que fui, claro, há 20 anos atrás, não é? Se eu há 20 anos atrás, ainda no outro dia estava a fazer esta reflexão sobre o meu próprio caminho, e esta reflexão até veio
depois de uma conversa nossa de ok, vamos fazer isto, bora, vamos lá, pronto. Se eu há 20 anos atrás eu queria muito dar certezas a quem me procurava, porque esta era a forma que eu tinha para me sentir segura daquilo que é o meu papel, certo. ok? E que é necessário, não é? No início. É o que é, mas era a minha história. Se eu há 20 anos atrás eu queria muito que quem me viesse procurar saísse com certezas, hoje eu quero muito que quem me venha procurar saia com muitas incertezas. Porque isso significa que houve muito trabalho, que se trabalhou muita coisa e que se desconstruiu. Não fiquem em pânico. Não fiquem em pânico. Porque são incertezas ajustadas, não é? Certo. São incertezas com colo dado, Sim. não é? Sim, na paz. Isso. Ou não. Às vezes não. Sim, às vezes não. Às vezes é o desconforto, atenção, o desconforto faz-nos querer sair de lá e trabalhar para sair desse desconforto. A paz mantém-nos mas continua o teu raciocínio. Pronto, e era isto. Então, para responder à tua pergunta, desta forma, não, porque eu estava muito, muito, muito formatada a haver uma distância, a haver até uma ligeira frieza, e isso era um bocadinho ao contrário daquilo que eu era, ok? E então eu tive que ser um bocadinho fora, eu tive que esquecer um bocadinho a minha essência, acreditando nestas coisas que me foram dizendo e que me foram passando. À medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo que esta não era a psicologia que eu queria fazer. E hoje eu estou muito confortável com isto que nós estamos a fazer agora, com o facto de, provavelmente, a maioria das pessoas com quem eu trabalho não me tratar por doutora, por exemplo. Ok. Sim. Isto também é uma questão que na faculdade é muito trabalhada, é muito importante tu teres aqui esta diferença hierarquicamente. Esta posição declarada. Ainda no outro dia eu recebi uma mensagem, uma pessoa escreveu-me no meu Instagram e disse não sei o que, doutora, qualquer coisa, e eu com consentimento publiquei, e depois uma pessoa com quem eu trabalho escreveu uma mensagem privada e disse-me: acabei de perceber que eu nunca tratei por doutora, nunca a tratei por doutora, faz mal. Exato. Não Mas tem. sabes que isto aconteceu-me porque eu conheço uma outra paciente tua e ela quando me fala de ti ou das vossas sessões diz a doutora Irina e eu nunca sei que és tu. Eu estou ali a trabalhar e penso assim, sim, a Irina. E já conversámos as duas sobre isto, porque parece completamente diferente, não é? Duas figuras. Sim. Mas quando ela fala de ti, das vossas sessões, fala nessa psicologia clássica. Por isso é que eu nunca me reconheço nesse padrão. Mas, sinceramente, eu nunca funcionaria nesse padrão. Porque, e tu falaste, nós estávamos a falar antes de começarmos a gravação, de que na nossa primeira sessão eu comecei a falar contigo como se conhecesse a Irina há muito tempo. A verdade é que eu sentia esse lado confortável nela. E dizia-te as coisas porque de outra forma a terapia não funcionava comigo. Certo. E por isso é que eu acho tão importante nós permitirmos tudo o que aprendeste na faculdade e que eu irei aprender desta postura, desta hierarquia, destas regras, muitas vezes nós devemos ir além disso, porque não sei se concordas comigo. Porque... Aliás, nós já conversámos sobre isso. Lembras-te quando me disseste a primeira vez o que ias fazer e conversámos um bocadinho sobre isso e eu disse, olha, vai mesmo com um espírito aberto e vai a questionar, não de uma forma rude, nem de uma forma egoica. Depois, agora, ao longo dos programas, já vamos começar a falar mais sobre estas coisas, não é? Mas vai numa perspectiva de liberdade. Sim, e de poder questionar, não é? E de poder-me questionar, ainda que esse questionamento seja um questionamento interno. Muitas vezes também te disse que não vale a pena questionares tudo aquilo que ouves em auditório ou em sala de aula, ok? Mas leva essas questões contigo, porque não há, na verdade, verdades absolutas. E questiona até aquilo que eu te estou a dizer agora.
Sim. Tu sempre disseste isso nas sessões. Sempre. Questiona. Sim, e lá está. Há vários tipos de pacientes. Há várias abordagens, como a psicologia também oferece várias abordagens. Certo. Há coisas que funcionam e não funcionam. E nós fomos construindo a nossa relação. Eu agora sou confusa de uma forma... Tenho muitas dúvidas, mas de uma forma muito confortável, que era aquilo que... E vamos explorar um bocadinho isto aqui nestes programas. E, portanto, isto não invalida qualquer outro tipo de abordagem, nem invalida outras. Esta é a nossa. Acho ótimo estares a dizer isso. Sim, acho ótimo. Esta é a nossa e funciona connosco. E porquê que nós trouxemos isto para aqui? Porque há um crescimento da relação, e a Irina estava a dizer... quando me disseste o que vais fazer, porque eu decidi fazer a licenciatura de Psicologia, e portanto esta relação alterou a minha vida, não é? Porque tu também foste a minha companheira nesta descoberta. Sim. Eu como tua paciente, e ela como minha mestra. Odeia que diga isto. E portanto... odeio, mas gosto um bocadinho. Sim, o meu é que adora. Exato. Porquê que surge esta ideia de expansão? Eu lanço assim este conceito de expansão. E tu exploras. Sim. Então, em primeiro lugar, eu acho que é como tu estás a dizer, não é? Eu sinto, e não sou só eu que sinto, porque nós só fizemos uma live ou duas juntas? Não sei. Uma. Acho que foi só uma. Mas dessa live eu tive imensos comentários positivos sobre a nossa química, sim, sobre a forma como nós funcionamos. Quando foi com o teu podcast, o episódio... Bem, é assim. No podcast eu recebi mensagens que eu nunca pensei em receber, que foi: por favor, torna a Irina residente. O podcast entrevistava semanalmente uma figura, e no teu episódio houve uma abundância de reações, de comentários. Muitas pessoas mandaram mensagem a dizer que adoraram, porque trazia, não desvalorizando todas as outras, obviamente, que foram sempre enriquecedoras, mas a nossa dinâmica trouxe as pessoas ouviram mais do que uma vez, e tinha muito sumo para colocar na prática, no dia-a-dia. Falávamos muito sobre aceitação, que é um conceito que vamos trazer para aqui. Que é um conceito que eu trabalho muito nas sessões, não é? Sim. Eu acho que tudo é aceitação, e tu sabes disso, do bom não e é? do mal. Exatamente, aceitação estar à é vontade exatamente com isso, não é? Sim. E então algumas pessoas depois pediam: traz a Irina outra vez, traz a Irina, ou então faz da Irina residente. E eu acho que isso... E a live também correu muito, muito, muito bem. Houve um feedback tem muito a ver com a nossa dinâmica. Eu acho que sim, com a nossa química, com a forma como nós funcionamos, não é? E eu acho que era uma pena perdermos isto. Era uma pena para mim individualmente, ok? Porque eu ainda estou a trabalhar fantasmas de fazer coisas sozinha. E isso é ok. Eu agora abandono para eu trabalhar esta minha... E deixo aqui para sempre sozinha. Pronto. E portanto, e no entanto acho que há muita coisa para falar, muita coisa para trazer ao mundo enquanto expansão, não é? E como nós funcionamos tão bem, nós pensamos, não é? Esta é uma ótima ideia para começarmos e para fazermos disto grande. Sim. Vamos fazer disto grande. Ok. Há uma coisa que... nós seguimos aqui algumas regras, que é... Seguimos? Ela está a dizer isto agora. É? Então... Que é não ter muita regra. Ok. Então, portanto, neste momento, vocês poderiam achar que nós temos todo um programa definido. Temos ideia do que queremos falar, mas as conversas vão ser
soltas. Sim. Temos intenção, não é? Temos a intenção. E se nós combinarmos a nossa intenção, sim, não é? Isso é sempre combinado no início, até porque senão seria aqui um vídeo de 5 horas sem pausa. Não, e eu acho que agora podíamos falar um bocadinho sobre a intenção, não é? Sim. Porque este é o nosso primeiro episódio desta série da minha terapeuta, não é? E acho que podemos agora falar um bocadinho sobre a nossa intenção. Qual é que é a nossa intenção com isto hoje e nos próximos tempos? Sim. Não é? Então, chegámos à conclusão, conversámos sobre isso, não foi? Foi muito acho que giro. foi uma das primeiras coisas que nós conversámos, não é? Foi muito giro porque logo aí começámos num debate interessantíssimo, as duas. Foi. E eu até disse assim, põe a câmera a filmar. Exato, e este grava, é o nosso grava. primeiro episódio. Grava, porque a nossa intenção é trazer este conceito, como estávamos a falar, de expansão de cada um de nós. E eu achei-me numa postura de, ok, mas eu vou ensinar alguém a expandir-se. Sem me lembrar da coisa mais importante, que é a expansão começa aqui, na Irina e em mim. Cada uma de nós está a tentar ser mais alguma coisa, questionar-se sobre muita coisa, trazer reflexões e promover essa disponibilidade a olharmos para dentro. E começamos logo neste debate de a nossa intenção é trazer um produto de valor, mas de repente começa em nós. Nós somos as pessoas que mais ganham por estarmos aqui a conversar. Sim, sim, sim. É exatamente isto, não é? A intenção é a expansão, o desenvolvimento pessoal, não é? Nós permitirmos com as nossas reflexões expandirmos-nos e se isso puder permitir ao outro também refletir sobre determinadas coisas e se o outro também... Exatamente. E se estas nossas reflexões puderem trazer ao outro também momentos de expansão, então é isto, não é? Então não é só para nós, também é para o outro. Não é só para o outro, também é para nós. Sim. E eu acho que é nesta reciprocidade que... Agora que colocamos as coisas assim, faz todo sentido para mim, que é depois do podcast, depois da live que fizemos no Instagram, depois de todo aquele feedback, faz todo sentido chegar aqui a um agrupamento de conversas de todos, para todos, para todos. E acima de tudo, depois de nós termos muito tempo juntas, de uma relação de terapeuta-paciente. É a voz ativa da paciente com a voz ativa não é? E assim vão ver como é que funciona um bocadinho e fazem terapia também. Sim, porque na verdade é isto aparece hoje, mas isto é fruto de muita coisa anterior, não é? Anos. Nós estamos juntas há quanto tempo? 3? 2 anos e meio? Eu acho que sim, eu acho que para aí, sim, eu acho que para aí. E porque vão fazer esta pergunta, porque é que eu procurei a Irina? Eu procurei a Irina, eu disse-vos no início deste vídeo, deste episódio, porque queria saber mais sobre mim, mas eu procurei a Irina numa questão muito prática. Eu tinha uma relação em que eu senti ciúmes, e eu nunca tinha sentido ciúmes, e senti-me desconfortável por sentir ciúmes. E quis perceber, porque não encontrei a minha resposta, porque é que eu tinha ciúmes. E lá está, procurei um terapeuta, um psicólogo, e fui ter a Irina, e esse assunto ficou resolvido numa sessão. Isso és tu que dizes. Eu digo. Porque na sessão seguinte eu pensei, não, pronto, esse assunto está resolvido, vamos falar sobre... Comecei a falar sobre outra coisa. E continuei. Porquê que eu continuei? Porque este mergulho em descobrir quais são as minhas crenças, o que é que justifica algumas reações, muito trabalho de inseguranças, porque todos as temos, muitos fantasmas, e esta disponibilidade a perceber que eu percebo pouco sobre mim e quero perceber mais. Por isso está respondida a essa pergunta, que eu sei que já na live fizeram isto, que é o que é que me levou à Irina. Foi isso. Mas o que me mantém é eu ganhar a consciência agora na voz de paciente,
de que estou muito mais em paz, não quer dizer que eu seja a melhor pessoa, mas que estou muito mais em paz com aquilo que sou, que fiz e mais organizada no que eu quero ser, com terapia. Sim, porque a terapia faz isso, não é? Faz, sem dúvida. A terapia é autoconhecimento, não é? É esta disponibilidade de tu perceberes... lá está, depois tem a ver muito com a nossa vertente e isto é importante reforçar. Esta é a nossa vertente, esta é a nossa narrativa. E é não estar presa ao que me faz doer e às minhas feridas, é ter esta disponibilidade e consciência de que eu tenho uma ferida, eu tenho capacidade para a cicatrizar, mas tenho que aceitar que a cicatriz vai ficar para sempre. Portanto, há um trabalho aqui. E tu acabaste de gostar do que eu disse, porque tu fizeste aquele movimento de estou a sentir. Sim, é isso, é exatamente isso. É aceitar que a ferida vai lá ficar para sempre, não é? Porque eu acho que esse é outro dos mitos. É a ideia de que eu vou fazer terapia e isto vai desaparecer em mim. Sim. E isto não vai. Vai desaparecer em mim. E não vai. Não é? Não vai nunca. A única coisa que a única que eu acho que é maravilhosa, não é? E é enorme, é a forma como eu vou lidar com aquilo, não é? Isso é que é completamente diferente, não é? Isso é que pode... Isso é o que muda. Isso é o que muda, mas há todo um processo, é este tal processo que eu estava a dizer, não é? Há o reconhecimento, há feridas que nós temos... E quando eu digo feridas, são memórias que em proteção estão apagadas, situações que nos magoaram, e muitas vezes nós nunca vamos conseguir perceber onde é que isto começou, mas reconhecemos que há aqui uma dificuldade em gerir isto. E não quer dizer que, e acho que isto é importante, que às vezes eu não volto a ser aquela Filipa que reagiu de determinada forma, não é? Eu sei e tenho as ferramentas agora para não reagir assim, compreendo porque é que tenho quase uma reação inconsciente de determinada forma, mas aceito que às vezes pode acontecer, não é? E é aí que entra a aceitação, não é? É. E é sobre isso que... Sim. Então, vamos lá voltar então a sermos objetivas. Vamos falar sobre o nome, a minha terapeuta. Não fomos nós que demos. Podíamos ficar com os louros, mas não vamos ficar. Há aqui uma coisa, que é nós vamos trazer sempre a verdade. A honestidade é diferente da verdade. Não fomos nós que demos, foi um visionário que acredita muito no nosso projeto e para ser este significado, eu adoro o nome. Eu também, fez logo todo sentido na altura quando em que aconteceu. Sim. Fez todo o sentido. Nós estávamos à procura de um nome, não era? Então como é que isto... Bem, nós vamos começar pelo princípio. Então a ideia inicial era voltarmos às lives, certo? Certo. Uma vez por mês. Houve um dia que tu fizeste uma live com alguém que eu agora não me lembro. Pronto. Sobre madrastas, não foi? Pronto. Madrastas.pt, vão lá ver. Pronto. E eu assisti a essa live e de repente deu-me umas saudades de ti, sem seres minha paciente. Sim. E deu-me umas saudades das nossas lives. Eu acho que eu te mandei uma mensagem. Mandaste logo. E mandei logo, disse, olha, adorei, gostei muito, foi ótimo e quero voltar a fazer lives contigo. Isto foi um bocadinho antes do verão. Ainda não tínhamos entrado bem no verão. Junho, julho, junho eu estava em quarentena. Talvez, sim, pronto. Sim. E então tu respondeste-me e disseste-me, bora, bora, minha mestre. Ela trata-me sempre por... Bora, vamos embora em setembro. Vamos começar em setembro. Ok, está tudo bem, verão e tal. Pronto. E depois... Uma vez por mês. Uma vez por mês, vamos, então está bem. Ok.
Mas e depois nós não quisemos isto, depois não? Depois... depois... Porque eu não queria que morresse no tempo, eu disse, não foi? Sim, e depois não era suficiente, sentíamos que não era suficiente. E cada uma estava a pensar em como abordar o assunto e a minha vinda para Portugal facilitou tudo, porque... houve um dia, muita coisa, não é? sim, houve um dia que tu, então vamos fazer, e eu disse que sim, só que nessa noite eu deitei-me e comecei com uma data de ideias, não foi? Certo. E escrevi-te no outro dia e até disse assim, deitei-me... Vou-me controlar. E disse, não vou pensar em mais nada, o meu processo criativo vai terminar aqui, que eu quero dormir e preciso dormir, eu preciso muito dormir. Sim. Sou uma pessoa que preciso dormir. E amanhã logo volto a abrir a torneira da criatividade. Exato. E escrevi-te. Disseste-me, isto é uma panela de pressão cheia de ideias e tal, e eu completamente morta criativamente. Vocês não estão a perceber. Eu pensei, uma de nós tem que fazer acontecer, porque eu estou... e os processos de mudança são duros, não é? Física e emocionalmente, portanto... nota-se logo menos textos e até menos energia. Sim, sim. E tu invadiste-me com esta energia de olha, vamos criar este programa, e eu disse bora. Okay. E aqui estamos. E depois foi o nome, não é? Sim. Depois foi o nome, então temos que pensar no nome, no nome. E nesse dia dissemos, então vá, olha, vamos desligar, tu ficas a pensar no nome. Tu tens já Amor a Mil e eu tenho o Farblock, não é? Isso. E depois até... conversámos sobre tentarmos juntar os conceitos. Os conceitos, não é? Os nomes, os conceitos. As marcas, sim. Exato. E eu andei às voltas, mas aquilo não me fazia sentido. Tu também andaste às voltas e aquilo também não te fazia sentido. Pronto. E então foi quando eu decidi falar com o meu mentor, não é? Aqui assim, que me clarifica muito as minhas ideias, que por acaso é o meu companheiro de uma vida. Ia dizer, é um guru do Nepal. Exato, mas não. Sim, é mesmo. Pronto. Então o Ricardo, que é o meu marido, ele é de marketing, e então perguntei-lhe, telefonei-lhe, não estávamos juntos na altura, e disse, olha, faz-te sentido... Ele está no Nepal. Faz-te sentido o nome ser entrar Amor a Mil e entrar Far? E ele disse, não, eu acho que isso não faz sentido, acho que vocês tinham que encontrar uma coisa que não tivesse nada a ver com que estamos a criar juntas. Exatamente, que estamos a criar juntas. Ainda que sim, que tenha a ver com os vossos gostos, não é? E é por causa disso que nós estamos juntas. Sim. Mas acho que... E então eu disse, então olha, temos que ir almoçar, que eu preciso de pôr aqui as minhas ideias no lugar. E então foi assim, não foi que surgiu? Foi, o Ricardo sugeriu a minha terapeuta e transformou... Depois de um briefing dado. Exato. É assim, há uma parte que é nossa. Exato, era exatamente isso que eu queria dizer. A Irina não quer é tornar tudo... isto. Não, vamos lá ver que é nosso, ok? Sim. E transformou o projeto em si. Não é um tema lançado por... que também depois pode ser, mas não é um tema lançado numa live. É um projeto muito pensado, muito estruturado, e traz este conceito de trazer para palco a minha relação com a minha terapeuta, que ao longo do tempo se vai transformando convosco. Isto é a nossa primeira temporada. Sim, as temporadas têm 6 episódios. Este é o primeiro, que é a apresentação. Temos a participação especial deste cão. Entrou no timing certo. Foi exatamente como nós tínhamos dito, não foi? Exato. Nós pedimos. Exato. Sim, no fim vai lá dar um ar de graça. Assim, um ar bem campestre. Sim, para combinar com isto tudo. Chama-se Zé. Como vos dissemos, cada episódio terá um tema de ponto de partida. E depois trazemos para aqui, para esta mesa, às vezes pode mudar o cenário de estes temas da terapia, de vulnerabilidade, aceitação, serenidade, dor, cura,
e trazemos, claro, obviamente, esta versão, este ângulo da paciente, este ângulo da terapeuta e este ângulo humano, não é? É exatamente isso. Que é este convite que fazemos também para refletirmos todos juntos sobre isto e sobre como sermos melhores. É exatamente isto, então eu acho que é isto que vocês podem esperar e é isto que nós temos para vos dar, para vos oferecer. É exatamente toda a nossa humanidade, não é? E todas as nossas... e honestidade. Honestidade, todos os nossos insights, todas as nossas reflexões. Lembras-te mais alguma coisa para dizer? Não. Não? Pronto. Então estamos terminadas por hoje? Só por hoje. Acaba a sessão, doutora? Acaba.